Bom dia a todos, principalmente aos nossos alunos. E hoje nós vamos tirar dúvida sobre a questão do diagnóstico situacional. Então a gente vai falar um pouco o que é um diagnóstico situacional. E aí eu vou citar até para diversas áreas, né? Principalmente para a área da saúde, que é no nosso caso aqui. Então, gente, e aí eu vou citar alguns exemplos. Por exemplo, o que é um diagnóstico? Né? O que é um diagnóstico situacional? É a gente fazer um estudo sobre a situação de algum processo que a gente encontra. Então, um exemplo que eu vou citar para você sobre um diagnóstico situacional, no caso, para eu trabalhar o caso de hipertensão. Como que eu trabalho hipertensão? Vamos colocar hipertensão e diabetes no município para que eu construa metas de saúde. Como que é construir metas de saúde através de um diagnóstico situacional? Para eu construir um diagnóstico situacional, dependendo para qualquer área, né, que eu vou trabalhar, porque eu não posso entrar dentro de uma gestão, seja ela uma gestão de saúde, de educação, seja ela numa gestão de uma empresa, ou de uma faculdade, ou de qualquer situação. Eu preciso, ou até no momento onde eu vou começar a dar aula, eu preciso saber a situação que se encontra, aquela situação que eu preciso de trabalhar para eu cumprir uma meta. Porque eu não posso fazer um trabalho sem eu ter um produto daquele trabalho. Então, eu num diagnóstico situacional, por exemplo, citando um exemplo aí de hipertenso e diabético. Então, eu preciso entrar, por exemplo, vamos colocar aí na questão que nós estamos falando da saúde, nessa questão de saúde coletiva. Quando eu entro para trabalhar dentro de uma secretaria de saúde, gerir uma secretaria, a primeira coisa que um gestor que tem conhecimento, sabedoria e não questões apenas políticas, ele vai fazer o quê? A gestão situacional de um município, de um estado ou de um país. Então, no caso, se eu for trabalhar a hipertensão, né, as pessoas que têm hipertensão, primeiro eu tenho que saber o número de hipertensos total que eu tenho. Eu tenho que fazer um levantamento, um diagnóstico da situação que eu encontro. Depois de eu saber quais são os meus hipertensos, eu preciso de classificar os riscos dos meus hipertensos. Eu preciso saber se esse hipertenso ele tem risco alto, se ele tem um risco moderado, se ele tem um risco leve. Por quê? Se eu tenho aí, vamos colocar 100 hipertensos na minha área de abrangência, no caso que nós falamos ontem sobre a área de abrangência, né? E eu preciso de conhecer esses 100 hipertensos. Então, se eu tenho 100 hipertensos, e aí eu sei que eu tenho 40 hipertensos de risco alto. E o que significa uma hipertensão de risco alto? São aquelas pessoas que têm uma pressão muito alta, que não fazem nenhum tipo de acompanhamento e que elas podem ser daqui a pouco, e quando eu falo daqui a pouco, amanhã ou depois, um cardiopata por uma questão do infarto ou sofrer uma questão de AVC, né? Um infarto ou um AVC. Então, quando eu faço o diagnóstico situacional e faço a classificação de risco desses diagnósticos, eu vou evitar agravos de doença. Então, eu vou trabalhar com uma questão que a gente fala de gerir e gerenciar e produzir saúde, né? Então, por exemplo, se eu tenho lá 100 hipertensos, 40 de risco alto, 30 moderados de risco moderado, e 60 de risco leve, e aí a gente somando aqui tudo, né? Pera aí, vamos ver quanto que vai dar aqui. E 30 de risco leve, que aí vai dar os 100 hipertensos, né? Quando eu tenho essa classificação, quando eu tenho esse entendimento, eu preciso também de cumprir metas. Eu tenho que ter metas a ser alcançadas para eu fazer gestão pública de saúde. Então, o que acontece? No momento que eu tenho, que eu faço o meu diagnóstico situacional, e para eu evitar os agravos,
E no momento que eu tenho 40 pacientes com risco alto para hipertensão, às vezes é uma hipertensão que tem uma pressão aí 20 por 15, 22 por não sei quanto, ou seja, que são pessoas que já têm uma vulnerabilidade, ou seja, são pessoas que a questão da saúde não foi atingido a elas, né? Então eu preciso de fazer um trabalho e traçar uma meta a ser cumprida. Porque não basta apenas eu fazer o diagnóstico e saber quantos hipertensos de risco alto eu tenho, quantos de risco moderado e quantos de risco leve. Mas eu preciso de traçar um plano de cuidados. E esse plano de cuidados, ele vai fazer uma interferência durante um processo de tempo, sei lá, 1 ano, 2 anos, 6 meses, que eu preciso depois, eu vou fazer depois. Vamos colocar aí, hoje, março, eu fiz esse diagnóstico situacional, março de 2022. Então, em março de 2023, eu vou refazer esse diagnóstico e vou buscar esses números e vou observar quantos riscos altos eu tenho, quantos riscos moderados e quantos riscos leves. O meu atendimento e todo um plano de cuidados que eu criei com uma equipe de saúde teve uma interferência sobre esses agentes patológicos de alto risco, principalmente no caso da hipertensão. Então, se ontem, em março, eu tinha 40 de risco alto, 30 de risco moderado e 30 de risco leve, eu, daqui a 1 ano, vou fazer esse diagnóstico, esse levantamento e ver se todas as intervenções de saúde, né, intervenções naquelas questões de educação em saúde, né, fazendo o acompanhamento e o agendamento anual de toda uma programação que existe para esse público hipertenso de alto risco. Vou fazer todo um acompanhamento domiciliar para esse público de alto risco, porque se eu não fizer essas intervenções para esse paciente, ele pode vir a construir um agravo patológico, que é o que a gente repete de novo. Ele pode ter um AVC, ele pode ter um infarto. Então é muito interessante você entender a construção do diagnóstico situacional, porque o diagnóstico situacional ele vai te dar uma amplitude epidemiológica, e aqui no caso nós estamos falando de hipertensão, mas a gente tem como trabalhar todo um agravo, né, de saúde, independente de ser hipertensão, diabetes e outros agravos, né, para a gente poder estar evitando ou minimizando alguma questão patológica de determinado paciente, tá? Então é muito importante a gente entender essa questão, esse exemplo que a gente deu sobre o diagnóstico situacional, como trabalhar isso na saúde coletiva e como colocar isso em prática, porque não existe uma gestão pública de saúde inteligente sem diagnóstico situacional. Eu preciso saber quantos hipertensos, quantos diabéticos, quantos idosos, quantas crianças, quantas mulheres eu tenho no meu município. Eu preciso ter essas informações para eu poder fazer realmente um trabalho verdadeiro, verídico e com uma produção e cumprindo metas, né? E dessa forma eu vou ter uma boa gestão de dinheiro público. E esse é o primeiro passo para você fazer esse trabalho na construção de um processo de saúde verdadeiro e não trabalhar apenas aqueles agravos produzidos por fatores de não ter uma assistência bem feita, e aí você fica só na ponta pagando alto custo de exames, de internações para aquelas pessoas que já sofreram infarto, que já sofreram AVC, e aí você sai da questão da área primária e você vai ter que acionar a área hospitalar, a área secundária, e aí você vai ver que a produção de saúde não foi feita, e realmente o que foi feito, nada foi feito, porque você não tem um diagnóstico. E para você fazer uma implementação de uma assistência, depois de um determinado tempo, avaliar o seu serviço de saúde, você tem que saber se você conseguiu realmente fazer uma produção de saúde ou não, né? E se eu não consigo cumprir meu objetivo com uma população, com uma área de abrangência, é porque eu não sei fazer produção de saúde, mas eu sei só fazer a manutenção de doenças.
né? Porque as pessoas, por isso que eu falo às vezes que a Secretaria de Saúde, Secretaria do Estado de Saúde, o Ministério da Saúde não deveria chamar de saúde, deveria chamar de doença, porque as pessoas não vão lá saudáveis, as pessoas já vão lá com agravos doentes. Então deveria ser Secretaria da Doença e não Secretaria da Saúde, né? Porque às vezes as pessoas não têm conhecimento para a gestão da saúde e elas ficam apenas gerindo o processo de doença já instalada. Então por isso que é muito interessante, meninos, a gente estar observando e entendendo essa questão do diagnóstico situacional. Tá joia?